dia mais um número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais um número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais um número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais um número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais um número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muita. Sejam todos bem-vindos ao podcast de Olho na Cidade. Hoje eu tenho o prazer de ter esse bate-papo com a Renata Bonon. A gente vai estar falando um pouquinho aí sobre consultoria de imagem. Você que não sabe sobre esse assunto aí, vai estar aqui com a gente hoje, entender um pouquinho mais sobre esse universo, tá? Boa noite, Renata, tudo bem? Boa noite, Paulinho. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite de estar aqui neste programa tão bem conceituado, de Olho na Cidade. Obrigada pela oportunidade também de estar falando um pouco sobre o trabalho da consultoria de imagem. Não, bacana. E Renata, se apresenta para nós aí. Sim, eu me chamo Renata Bonon, sou de Americana. Eu sou formada em Relações Públicas pela FAM em 2007. Trabalho hoje no DAD Americana e tenho um trabalho paralelo, que é esse trabalho de consultoria de imagem, que tem o nome de Espelho Meu Consultoria de Imagem. E eu tenho esse trabalho desde 2021, Paulinho. Na verdade, eu pensei nesse projeto de trabalhar com mulheres, principalmente, que é esse meu nicho, para ajudar as mulheres a se sentirem mais autênticas, mais verdadeiras com elas mesmas e buscar assim, autoestima, autoconhecimento da mulher que procura pelo meu trabalho de consultoria de imagem. E hoje também, até apresentando aqui em primeira mão, eu estou mudando o nome, né, da Espelho Meu Consultoria de Imagem para o meu nome mesmo, Renata Bonon Consultoria de Imagem, para deixar mesmo mais a minha marca, realmente assim, o que eu quero, mostrar para as clientes que buscam o meu trabalho.
Só explicar um pouco também o porquê que eu escolhi o nome de Espelho Meu Consultoria de Imagem, isso em 2020, Paulinho. Eu fiz um curso na época da pandemia e eu escolhi porque, para mim, a imagem nossa, na verdade, ela tem que ser transmitida primeiro para nós mesmos, né? Você se olhar no espelho, você se sentir feliz, se sentir contente e autêntico com a sua imagem e o que você quer transmitir. Então, quando eu pensei nesse projeto, com esse nome, eu pensei nessa importância, né? Que nós somos importantes primeiro para nós mesmos, para depois a gente se mostrar ao mundo. Então, eu desenvolvi esse projeto para trabalhar principalmente com as mulheres, não deixando de ressaltar que a consultoria de imagem, ela também pode ser feita por homens, esse processo. Todo o processo que a mulher passa, o homem também pode passar. Porém, o meu nicho é específico para mulheres. Não, bacana. Quero aqui começar a mandar um abraço aqui para minha esposa Sueli Ortiz. Um abraço. Maria Talasso, Carlinhos Corsato, seu grande amigo Carlinhos Corsato aí. A Cíntia Bonon. Um abraço para minha irmã. Boa noite aqui a todos. Silvia Boaventura, dando boa noite para nós. Boa Sandra noite. Talasso. Nosso tio Newton Dias, dando um abração para nós aqui. A Patrícia Andrei Bonon também dando boa noite para nós. Cleiton Mariotti dando boa noite para nós. O Vladimir está aqui, dando boa noite. A Cíntia. Boa noite. Patrícia, Rogério Siquete, a Cíntia também, a Silvia Gilberto Mota aí, o Aníbal dando boa noite. E fala para mim, para começar aí, exatamente o que faz uma consultora de imagem? Paulinho, a consultora de imagem, ela trabalha em busca da autenticidade da cliente. No meu caso, né, o nicho específico da mulher. Geralmente a cliente vai procurar por um trabalho da consultoria para se autoconhecer. Então, o que esse trabalho faz? Ele, dentro de alguns processos específicos, ele consegue fazer um mapeamento dessa cliente, fazendo que ela se redescubra a beleza natural, o que a valoriza, o que a deixa mais bonita para o seu espelho e para o mundo ao redor, né, ao seu redor. Quem busca um trabalho de consultoria de imagem, geralmente busca uma mudança um pouco, às vezes, também interna. Então, o que seria essa mudança interna? Às vezes a mulher precisa passar, o cliente, né, precisa passar por uma mudança de carreira, ou está passando por alguma mudança de vida. Às vezes, assim, está querendo mudar realmente a imagem. Às vezes, assim, tem um trabalho, só para ter um exemplo, eu fui para o ano passado, teve uma cliente que procurou para fazer mapeamento de estilo com ela. Ela tem um perfil de educadora física, porém ela queria transformar a imagem dela para um lado um pouco mais empresarial. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho com ela de mapeamento de estilo, onde ela verificou a possibilidade dela de migrar de um estilo para o outro. Então, ela saiu do lado esportivo dela e foi para um lado um pouco mais clássico, mais tradicional, que era o que ela buscava para poder apresentar a empresa dela. Então, o trabalho da consultoria, praticamente assim, ele é trazer autenticidade para a pessoa, para ela se reenxergar, se ver novamente de forma bela. Porque às vezes a gente vai ficando um pouco escondido, né, Paulinho? Passa o dia a dia, a gente tem o trabalho, tem os afazeres e nós vamos nos deixando de lado um pouco, né? E aí a gente vai perdendo um pouco o interesse. A gente vai deixando que as coisas do dia a dia nos cubram. Então é a casa, são os filhos, o trabalho, né, da casa. E a gente vai se deixando. Quando a gente vê, a gente perdeu um pouco a nossa essência. E a consultoria, através dos processos que eu realizo, ela consegue buscar isso da cliente. Então, eu faço são 7 processos, né, como eu falei, e aí todos eles são muito assim, minuciosos, buscando identificar o que a pessoa quer,
quais são os objetivos que a pessoa tem, tanto pessoalmente como profissionalmente, que isso também às vezes não, é importante, porque nós sabemos, Paulinho, que a comunicação visual, ela sempre é que chega primeiro, em todos os lugares que a gente vai, a sua imagem é entre aspas, a embalagem. Então, você primeiro, o que a pessoa vê é sua imagem. Nós temos até uma porcentagem que diz que 55% é o que a pessoa vê, é o seu visual, sua aparência. 38% é a postura e os gestuais. E 7% é o conteúdo. Então, demora um pouco, né? Digamos assim, é difícil a gente falar, mas assim, a imagem é o que fica. Então, é o que chega primeiro. Por isso que às vezes a gente pensa mesmo nessa questão, mas a consultoria vai mexer somente com isso, com a parte visual? Não é só isso mesmo. A gente vai a fundo, vai identificar todos os porquês da cliente que foi procurar consultoria de imagem, e aí a gente vai fazer todo o mapeamento dentro dos processos da consultoria. Não, bacana. Quero mandar um abraço aqui para a Patrícia Marques, para a Gisele, que está dando boa noite, para a Lucy Kete, para a Cíntia Bonon. Boa noite a todos. E fala para mim, muita gente ainda confunde com o estilista ou personal style? Sim, muita gente confunde. Apesar, assim, dos mundos serem parecidos, né? Mas divulgou-se muito uma época, principalmente personal stylist, né? Que fala assim, porque é o que estava mais na mídia mesmo. E eu acho que ele é um pouquinho mais focado realmente assim na aparência. A consultoria de imagem, como eu falei, ela consegue transcender um pouco essa questão do visual. Então, eu vou conversar com a cliente bastante. Eu tenho um dos processos, chama Psicologia da Aparência. Então, ali eu tenho alguns dados que eu busco da cliente e ali eu tenho o primeiro contato também com ela. Então, dentro desse processo, eu vou fazer um mapeamento dela, vou conversar, vou dar toda a atenção necessária. Por isso que eu falo que é um pouquinho assim, diferente realmente do personal stylist. Então, e o outro, né, como você falou também... O personal stylist é estilista, né? Não, o estilista, ele é mais voltado mesmo para as tendências da moda. E aí, geralmente, ele trabalha mesmo com a questão da vestimenta para um evento específico, né? E ele já tem uma formação também diferente, né, da consultoria. A consultoria de imagem, como eu até falo, você não precisa ter uma formação específica. O que houve no meu caso é que, como eu sou formada em relações públicas, eu gosto muito dessa questão da comunicação, de estar próximo das pessoas. E juntou com do meu dom, realmente assim, porque eu gosto das pessoas e eu gosto de ajudar. Então, eu gosto de estar próximo e ajudar as pessoas. Então, juntou esse dom com essa minha profissão. E, lógico que eu fiz o curso de consultoria também, em outubro de 2020, com uma professora da FATEC, que foi a Maria Alice Ximenes. E na época, assim, um belíssimo curso, realmente, que foi o que me abriu a mente. E dentro desse curso eu tive a possibilidade de sentir o que é esse mundo da consultoria. E ele realmente, assim, a consultoria de imagem é um mundo muito vasto. Ela vai muito mesmo além de tendências e da imagem em si, né, que a gente fala. Mas nós temos uma grade muito extensa de compreender o ser humano. É muito interessante. E a FATEC ainda tem esse curso? Não, na verdade, a professora que deu o curso, ela é professora da FATEC. Isso. Entendi. Mas o curso, acho que na FATEC, inclusive, tem o curso de moda. De moda. Isso. Certo. E fala pra mim, qual é o erro mais comum que as pessoas cometem ao montar o seu próprio estilo? Olha, Paulinho, um dos principais, eu não vou dizer erros, né? Mas assim, a gente vai usar uma palavra, equívoco. Eu acho que o que mais acontece é você não se conhecer. O principal é isso. O que você quer transmitir com a sua imagem?
e não valorizar o seu corpo e não valorizar a sua essência. Eu acho que esses são os principais equívocos de uma pessoa quando ao montar o seu estilo, o seu look, né? É que agora eu estou indo um pouco mais para o lado do visual, né? Sim. Mas eu acho que os equívocos são esses. E você acha que a imagem é só roupa ou vai além do guarda-roupa? A imagem vai além do guarda-roupa. Como a gente, falando, né, desde o início, a gente trabalha com a essência da pessoa, né, com a autenticidade. Então, eu acredito que vá além da roupa, além do visual. Certo, aqui, mandar um abraço para Ana Paula Leone. Um abraço. Biancarelli que está perguntando, boa noite, Paulo, boa noite, Renata. Boa noite. Mas o estilo de vida está ligado diretamente a esse processo? Estilo de vida, sim. Muito obrigada pela pergunta. O estilo de vida está ligado diretamente porque a consultoria de imagem ela vem também para ajudar no seu dia a dia. Então, o que o processo vai fazer? Ele vai fazer com que você desperte para o que é o essencial do seu estilo. Você vai conseguir ter uma visão prática do que você precisa para transmitir a sua imagem. Então, ela é totalmente coerente com a questão do estilo de vida. Então, se você tem um estilo de vida mais prático, mais no dia a dia, você tem que ter rapidez nas coisas, você tem que ter um estilo também próprio para isso e fácil, né? Fácil de se adequar. Por isso que existe também o trabalho do processo de mapeamento de estilo dentro da consultoria de imagem. Não, bacana, mandar um abraço aqui pro Wagner Dino, tá dando boa noite para nós aí, falando do show. E quais são os pilares que você analisa quando começa a trabalhar com o cliente? Os pilares, os principais que eu vejo o que a pessoa busca, primeiro. O princípio de tudo é o que a pessoa quer com a mudança de imagem. Então, o primeiro é isso, procurar isso na cliente, verificar qual é o seu objetivo com a imagem. Aí, dentro desse objetivo, eu vou buscar, como a própria pergunta teve, o estilo de vida da pessoa. Tá? Então, assim, também faz parte. Esse é um dos principais pilares. E o que ela quer mostrar, de fato? Qual é o objetivo, né? Como eu falei na primeira, mas assim, qual é o caminho que ela quer percorrer para essa mudança? Que a pessoa também ela tem que estar disposta. Então, é o objetivo, o estilo de vida e qual a disponibilidade para estar fazendo essa mudança. Porque às vezes a pessoa procura, mas depois ela não tem a disposição para realmente, assim... Eu estou falando isso, Paulinho, porque eu tive ano passado uma experiência de ter uma cliente que eu fiz todo o processo junto com uma amiga minha, que é fotógrafa. Nós fizemos todo o processo de perguntas, né, de uma conversa, um bate-papo. Depois a gente fez um mapeamento com ela, fez análise de cores. Nós fizemos fotos, tudo, e a gente foi até a loja, junto com ela, que também faz parte do processo da consultoria, mostrar para ela quais as roupas que ficavam melhor para ela. E eu fui junto com ela na loja e acompanhei. Porém, eu acompanhei depois um pouco essa cliente, ela não teve a disposição de levar adiante o trabalho, e foi um trabalho tão bonito, e aí eu me senti um pouco assim, falei, gente, né, você se sente chateada, né? Aí depois ainda conversei, ela falou, nossa, não, desculpa, eu vou mexer, porque ela tinha um propósito de mudar as redes sociais dela, mudar a forma de se apresentar, ela mesmo falava sobre o estilo dela de se vestir, mas depois ela não deu sequência no que ela aprendeu durante o processo. Então, pode acontecer isso. Entendi. Aqui, ó. Para que a consultoria é importante e qual é o nicho? Vou começar primeiro com o nicho, né? O nicho, Paulinho, ele pode ser homens, mulheres, mas como eu falei no meu caso, em específico, mulheres. Podem ser pessoas
são profissionais liberais ou pessoas que realmente querem mudar de vida, mudar de propósito de imagem. Então, o nicho é esse. Quanto à importância da consultoria de imagem, ela é importante porque ela busca busca a autenticidade. Então, dentro da consultoria, a grande importância é você se redescobrir. Então, ela tem esse principal fundamento, é você se conhecer, se validar, porque, na verdade, a gente sempre precisa primeiro se valorizar, Paulinho. Então, ela faz parte, ela entra como um start nesse papel, sabe? Você precisa se valorizar, se reconhecer, e a consultoria tem essa importância por conta disso. Não, bacana. Mandar um abraço pro Ivan Poletti. Oi, boa noite. E o Cleiton Mariotti está fazendo uma pergunta aqui. Quais são os 4 piores erros masculinos perante o julgamento da sociedade? 4 piores erros cometidos assim com imagem? Perante sociedade, uma pergunta um pouco difícil. Ainda ele falou 4 erros? 4 piores erros masculinos perante o julgamento da sociedade. Nossa, do julgamento da sociedade. Vai pensando aí que Patrícia. Quem fez a pergunta? O Cleiton Mariotti. Cleiton, vou pensar na sua pergunta. Sim. A Patrícia Marques dando parabéns, muito bom. Obrigada. Algo bem diferenciado e muito importante, já que envolve tantas questões importantes para a própria vida. E eu vou falar para você aqui, como a imagem pode impactar na carreira de alguém, especialmente em ambientes mais formais? Olha, Paulinho, a imagem ela é muito importante. Então, dentro de uma empresa, principalmente quando ela tem um ambiente mais formal, a imagem impacta. Então, ela transmite confiança, ela transmite autoridade, confiança, autoridade, às vezes dinamismo. Então, assim, dentro do ambiente corporativo, formal, a imagem ela é muito importante, porque a gente também tem que contar que nós temos que sempre ter coerência com o que nós vestimos. E dentro de uma empresa não é diferente, né? Eu acredito que as pessoas, né, a gente cresce com isso. Lógico que você pode ter algumas alterações, mas dentro de um ambiente formal, você tem que se vestir de acordo. Tem empresas que têm as normativas também, né, procedimentos referentes ao que você deve vestir. Então, eu acredito que deve ter sempre uma regra e a vestimenta informar também o que você quer passar para dentro dessa empresa. Então, principalmente a confiança e autenticidade e autoridade, dependendo da sua profissão e da sua função dentro de uma empresa. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. E posso falar para vocês, ocorre muitas vezes das pessoas confundirem um pouco o padrão, né, de vestimenta dentro de uma empresa com o que você usa fora. Então, às vezes é um pouquinho, sutil às vezes, mas uma mudança que você faz já te valoriza. Então, acho que a gente sempre tem que estar um pouco atenta com relação a isso. Paulinho, estou pensando na pergunta do Cleiton. Assim, eu não sei se seria ele respondeu isso com a vestimenta. Isso, ele acabou de colocar aqui, ó. Isso, com a vestimenta. Eu ia falar agora da vestimenta, porque como ele falou da sociedade, assim, olha, na parte masculina, na parte de vestimenta masculina, eu acredito que seja um pouco parecido com o da mulher, porque o homem ele não é diferente nessa questão, né? Então, o que o homem deve fazer? Acho que os principais erros, equívocos, que eu vou usar a palavra, que podem ser evitados. Você também saber qual o seu objetivo de vida, você identificar isso. Então, assim, um dos equívocos é você não saber o que você quer mostrar, você não ter o seu estilo também muito definido.
usar realmente também uma vestimenta que não combina. E eu principalmente nos ambientes. Então eu acho que o homem, tanto quanto a mulher, mas o homem também entra nessas regrinhas assim de uma imagem. Então, do mesmo jeito que a gente avalia a mulher, o homem também entra nessa linha de se reconhecer, de se valorizar e também passar por um processo de consultoria. Isso é muito importante. Você saber identificar quais erros você está cometendo aí dentro da sua aparência. Do seu universo, né? Do seu universo. E fala pra mim ainda, a imagem ainda, hoje em dia, as pessoas julgam ainda? Julgam, Paulinho. É assim, é difícil a gente falar, porque ao mesmo tempo que a gente vive, a gente está numa sociedade livre, sim? Só que a gente sabe que mesmo assim, a imagem é o que fica, a imagem é o que conta. Então, nós somos ainda uma sociedade que não aponta, mas que julga pela aparência. Então, assim, a gente, infelizmente, vive nesse processo. Mas eu não acho assim, a gente não deve levar para o lado negativo. Então, assim, a gente tem isso? Tem. Só que eu acho que o principal de tudo é a gente se sentir bem. Então, você tem que se sentir bem. A consultoria de imagem, ela serve para isso, porque assim, ela não é uma ditadora de regras. Eu simplesmente assim, durante o processo eu não vou falar para você ou para cliente, né, para o cliente, que você tem que usar esse tipo de roupa, você tem que usar isso, eu não vou ditar. Nós vamos apenas orientar. Então assim, a consultoria ela orienta a pessoa a ter um padrão, a ter uma identidade visual que ela se encaixe. Então, mas assim, voltando para a pergunta, infelizmente nós temos ainda uma sociedade que julga pela aparência. Porém, eu acho que a gente tem que trabalhar da melhor forma possível, dentro também das nossas realidades e do que a gente quer pra gente também. Então, acho que é tudo assim, é uma união, na verdade, e sempre saber que faz parte realmente da vida. A gente cresceu com isso, né? Mas, desculpa, é bom a gente sempre falar assim, a aparência importa? Importa. Sim, né? A gente fala, importa. Mas a gente vai buscando dentro desse trabalho o que se encaixa melhor para a pessoa que procurou a consultoria de imagem. É a mesma coisa, se a gente vê uma pessoa de branco, provavelmente já associa ela com trabalhando na área da saúde, né? Sim. Então, você não vai ver um médico vestindo um vermelho, um preto, alguma coisa assim, né? E não precisa ser necessariamente assim. É o que a gente estava falando do trabalho. É lógico que dentro do trabalho dele, ele vai vestir a roupa branca. Por quê? Porque são as regras do trabalho dele. Porém, essa pessoa, fora do trabalho dele, aí que entra também a consultoria, porque você consegue trabalhar o perfil da pessoa. Então, você separa um pouco o profissional. Por isso que eu falei da questão dos objetivos. Claro que dentro do hospital você não vai ter, né? Você não tem um leque né, de opções, é só o branco que você vai poder vestir para o seu trabalho, né? Os enfermeiros, então assim, todas têm cores específicas. Porém, essa pessoa fora do ambiente de trabalho, ele vai querer também mostrar confiança, autoridade, respeito. Então, é onde entra também a vestimenta dele e toda a questão da postura, de gestos, de conhecimento. E aí é vasto realmente assim o universo fora. Mas é como eu expliquei, a gente sempre trabalha com vários ambientes. Então, dentro do meu trabalho, eu sou de uma forma, eu me visto de uma maneira, porque eu tenho que ter uma coerência dentro né, do padrão da empresa, e fora eu busco a minha outra essência, que é o que você vai descobrir também dentro da consultoria de imagem. Um exemplo que eu posso, assim, usando até um pouco a minha experiência, né, no meu caso, eu consigo identificar, dentro de mim, por exemplo, eu tenho 3 estilos que eu transito, que é um dos processos depois que eu vou explicar. Mas eu gosto de usar roupa tradicional, que é a clássica.
Então, assim, calça social, camisa. Mas eu gosto também de me vestir de forma natural, que é uma forma esportiva, natural, que é uma roupa prática do dia a dia. Então isso também, a pessoa que me conhece, ela consegue me ver dessa maneira. E também gosto do estilo romântico. Então um vestido floral. Então cada estilo também tem as suas especificidades. Então aí a mulher também, no meu caso, né, que eu trabalho diretamente com as mulheres, eu consigo identificar qual estilo que ela gosta mais. E aí eu dou essa abertura também de leque para ela falar, eu vou usar esse estilo, vou usar esse. Então é bem interessante mesmo para se conhecer esse trabalho. Não, bacana. Quero mandar um abraço aí para esse grande amigo meu, esse guerreiro, o Éder que está na Escola de Sargento de São Paulo aí. Parabéns, meu amigo aí. Sucesso aí. E o Cleiton, que ele reformulando a pergunta aí. Sim. Quais são os piores erros masculinos quanto à vestimenta diária da sociedade empresarial? Na área empresarial? Os principais erros da vestimenta na área empresarial? Quais os principais erros que a pessoa trabalha na parte empresarial, numa empresa, e a vestimenta que ele vai? Olha, Quais são os piores erros? Um boné? Sim, se ele está bem pensado. Se ele está dentro de uma empresa e a empresa tem um trabalho formal, dependendo, lógico, da função dele, mas a gente sabe que uma primeira boné realmente não cabe dentro, né, de uma empresa. Bermuda, a gente sabe também que para o homem, né? Por incrível que pareça, que a gente sabe também que tem essa possibilidade para as mulheres que usam assim bermuda tipo alfaiataria. Mais uma das normas de vestimentas para o homem não, acho que boné realmente, bermuda, camiseta também. Eu acho que dependendo da estampa, eu acho que camiseta estampada não cabe também. Cavada, né? Cavada jamais. Cavada jamais, e eu creio que estampada, né? Mas assim, uma estampa discreta, dependendo do setor que você trabalha, dependendo da sua função, cabe. Mas assim, tem que tomar muito cuidado realmente, porque eu acho que passa uma imagem, de repente, assim, um pouco equivocada. Que tem sempre essa questão de o que você quer mostrar na sua empresa, né, com a sua função, com a sua profissão. Ressaltando que depende muito mesmo do local que você trabalha, porque nós temos muitos locais de trabalho que são mais despojados, e aí também depende de cada norma da empresa. Por isso que tem que sempre conhecer aonde você vai trabalhar primeiro e se enquadrar dentro dos procedimentos da empresa. Certo. Aproveitando esse gancho, você dá consultoria em empresas também ou não? Só pessoa física? Só imagem pessoal mesmo. Pessoal mesmo. Isso. Tá, porque eu vou fazer uma pergunta para você. Na questão dessa nova geração, que a gente tem aí, a geração Z, que diz aí que não se importa muito com roupa, não se importa. Como que você vê profissionalmente essa situação? Na questão que a gente pode estar falando aí de tanto andar para a rua ou no próprio busca de emprego, alguma coisa. O que você tem a dizer sobre isso daí como profissional? Não como pessoal, mas como profissional. Paulinho, como profissional da consultoria de imagem, eu entendo que essa geração, na verdade, sim, ela passou por toda uma transição, porque, na verdade, assim, os pais, né, dessa geração, eles são mais formais, né? Então, a gente cresceu com essa questão de estar sempre bem vestido, de se apresentar bem. Porém, assim, como consultora de imagem, eu acredito que essa geração, ela tem, assim, é que eles cresceram com um ambiente totalmente informal e eles vêm, assim, de uma geração que usa muito internet, usa celular, trabalha em casa. Os trabalhos também mudaram muito, né, de 20 anos para cá, 25 anos para cá.
Porém, eu acho que eles vão ainda cair um pouco em si. Mas eu falo assim, na questão assim, não é ditando a regra que o que ele deve usar ou não, os jovens devem usar ou não. Mas eu acho que eles assim não chegaram ainda na maturidade, sabe? Então eles estão passando ainda por essa transição. Então muitos deles não aceitam mesmo, não aceitam o trabalho de consultoria de imagem como sendo assim, você quer ditar para mim o que eu vou usar. Não, eu quero usar a minha bermuda, ou minha calça rasgada, minha camiseta X, Y, minha camisa curta. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado realmente com essa geração, porque eles têm uma opinião muito, muito forte e própria, que eles consideram o quê? Sendo que eles são os detentores da razão. Então, assim, eu concordo que realmente assim, eles cresceram com isso. Muitos deles têm uma formação realmente assim, muito forte, né? Eles sabem o que querem, tá? Então, assim, é uma coisa bem minuciosa para você fazer um trabalho com essa geração. Você tem que adentrar num mundo muito delicado. Mas eu acho que tudo é possível, porque dentro da consultoria, o que eu falo, a gente não é ditada a regra. Não é assim, você vai usar isso, você vai usar aquilo. E sim, procurar saber qual o objetivo. Então, independente, né, da geração, eu acho que sempre a gente deve mostrar o bom que tem nessa profissão, nesse trabalho da consultoria. O que você quer mostrar, o que você quer conquistar, qual é o seu objetivo. Vamos trabalhar sobre isso? Você quer mudar alguma coisa? O que te incomoda? Incomoda alguma coisa? Porque, Paulinho, na verdade, eu acho que todos nós temos sempre alguma coisa que quer melhorar. Só que a gente, como eu falei no começo do programa, a gente não se dá tempo para isso. A gente vai vivendo a vida. Então, você não para isso. Então, por isso a necessidade, a questão de você procurar um profissional da consultoria de imagem, porque o consultor de imagem ele vai parar, ele trabalha com isso, então ele para te analisar enquanto você está trabalhando. Então, ele vai fazer todo o mapeamento de tudo que você respondeu, vai pegar todos os seus objetivos, o que você quer, como você se sente com relação à sua imagem, o que você sente que a pessoa... o que você sente quando as pessoas te veem. Então, todas essas perguntas são feitas. Então, eu acredito que a geração, sim, de agora, a geração Z, ela tem toda a disponibilidade possível para fazer um trabalho de consultoria de imagem, desde realmente que queira estar aberto para isso. Mas, mais uma vez, não ditamos regras de como se vestir, porque a gente sabe que cada um também tem a sua personalidade. A gente só vai deixar aflorar isso, deixar mais belo. Na verdade, a gente busca a essência da pessoa. Não, bacana. O Cleiton falando muito obrigado, foi muito bem esclarecida a sua pergunta. Muito obrigada pela participação. Ele colocou uma pergunta aqui. Quais são os processos que envolvem um trabalho de consultoria? Quais são os processos? Dentro da minha consultoria, eu trabalho com 7 processos, Paulinho. Então, eu faço o primeiro processo, é a psicologia da aparência, que eu expliquei. O que a gente faz? A gente faz um mapeamento com perguntas específicas e eu consigo, até eu brinco um pouco, eu falo que eu adoro a parte de psicologia, deveria ter feito também psicologia, porque eu gosto disso. Então, você consegue detalhar dentro da psicologia da aparência o que a pessoa quer com essa mudança. Então, são várias perguntas, então eu sou muito detalhista, eu analiso cada resposta e vou fazer um mini dossiê para esse cliente. Então, o primeiro passo é a psicologia da aparência. Depois, eu vou para o mapeamento de estilo, o que nada mais é assim, de você mostrar, a gente chama de mood board, que é o quê? É um painel de estilos. Então, eu mostro para a pessoa os estilos universais que existem no mundo. Isso é básico mesmo, viu? Já é uma regra, são 7 estilos universais. Então, eu mostro para essa cliente os estilos. Ela vai se identificar.
Então ela vai mostrar para mim assim, olha, eu me identifico com esse, com esse, com esse. Como eu falei para você, pode ser o clássico, pode ser o natural, o esportivo, pode ser no estilo romântico, pode ser no estilo sexy, pode ser no estilo dramático, urbano. Então são vários estilos. Dentro desse processo a pessoa vai se identificar com 2 a 3 estilos universais. Após o mapeamento de estilo é a análise de cores, que é esse processo aqui, que é uma das mais, assim, que as pessoas mais se encantam, que é você descobrir as suas cores, Paulinho. Então, dentro dessa análise de cores, eu faço um teste. Nisso também é um teste direto com o cliente. Eu faço, feito o teste com tecidos. Você coloca na frente do cliente assim e vai verificando que cor mais valoriza essa pessoa e a que menos valoriza. Então nós temos vários testes, né, são vários tecidos que verifica a temperatura, profundidade e intensidade. Os tecidos são divididos em cores da estação, né, na verdade assim, são divididos em primavera, verão, outono e inverno, e cada cliente sai com a sua cartela. No meu caso aqui, eu sou a primavera pura, quando eu fiz o meu curso, fiz a minha análise, o meu deu a primavera pura. Então, o que ocorre é que você consegue usar depois as cores que você mais fica bonita, o cliente também, né, o homem, a mulher, de forma natural. Então, não precisa de muitos artifícios, não precisa de muita maquiagem, você se valoriza naturalmente com a cor. Então, esses são os 3 primeiros processos da primeira fase. Depois, eu vou fazer a análise do guarda-roupa na casa da pessoa, na casa do cliente. Eu faço a análise do guarda-roupa, a organização e a coordenação de looks, Paulinho. Então, são 6 processos até aí. E o último processo é o personal shopper, que a gente fala, que é o personal de compras, que eu vou junto com a pessoa, a gente identifica dentro desses processos quais lojas, por exemplo, aqui de Americana, quais lojas se identifica mais com o cliente. Eu vou com a pessoa, fico acompanhando a pessoa dentro da loja, vou identificando qual roupa vai ser legal, qual vai combinar mais, ou eu indico essas lojas também. Não preciso, se a pessoa não quiser, eu não preciso acompanhar, mas eu indico essas lojas que tem o estilo que ele procura ou ela procura. Então, são 7 processos. A Cíntia Bonon falando do seu teste de cores é essencial. Sim, nossa, é muito bom. O teste de cores a maioria, assim, ganha disparado também da procura pela consultoria. As pessoas gostam realmente de saber quais cores combinam mais. Certo. Vou fazer uma pergunta para você. Existe alguma regra de moda que você acha que já está ultrapassada e deveria ser abandonada? Boa pergunta. Bom, Paulinho, como a gente já vê, né, assim, muito, a gente sabe que moda, ela vai e volta, né? Nós não temos como também ditar isso mas assim, na minha opinião, né, eu acho que a calça, falando como pessoa, tá? A calça skinny, jeans muito justa, eu acho que já poderia ser deixada de lado, porque eu acho que a calça legging, por exemplo, ela faz um trabalho melhor do que a calça skinny justa, né? Então, assim, eu acho que a calça skinny poderia ser... camiseta, acho que assim, o estilo um pouco mais, assim, camiseta rasgada, eu acho que poderia ser um pouco deixado de lado. Assim, uma coisa também, eu tô falando por mim, tá? Não que a consultoria julgue isso. E crocs, Você não gosta muito, não é muito bacana. Mas eu tô falando como Renata. Sim. Assim, a minha opinião. Mas a moda, ela vai e volta, ela não tem como ser específica. Então a gente viu muita coisa dos anos 80, por exemplo, voltando com força para a moda de agora. Então não tem como falar, não pode mais ter. Então é só mesmo, essas são minha opinião, é minha opinião realmente. Não, bacana.
Bacana. Eu vou pedir licença para você, que eu vou estar agradecendo nossos patrocinadores, depois a gente volta com mais o nosso bate-papo, tá bom? Obrigada. Você que está querendo tirar uma habilitação nova, está precisando mudar de categoria, ou tirar uma habilitação PCD, não tem lugar melhor para você buscar tudo isso em um único lugar. A Autoescola Aprendiz, do meu grande amigo Bira, o Bira da Autoescola. Você que está precisando de fazer uma reciclagem também, você encontra tudo isso lá. Eles possuem 2 unidades para melhor te atender. A matriz fica na Avenida da Saudade 375, no Cordenúncia, em Americana. E a filial na Rua Evarito Batistucci, 183, Jardim Brasil, em Americana. Vocês encontram eles também pelos telefones 19 3604 3233 ou pelas redes sociais, @Autoescola Aprendiz SP. Dual Frio, ar-condicionados, do meu grande amigo Thiago Pitaro aí. Hoje em dia é quase impossível você ficar sem um ar-condicionado na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho. Mas, além de tudo, de você ter o ar, você precisa dar a manutenção devida para esse ar, né? Então, precisando de limpeza, instalação no seu ar-condicionado, ele ficar bem higienizado, não tem lugar melhor do que você está procurando a Dual Frio Manutenções, tá? A Dual Frio você encontra eles pelo WhatsApp 19 98431 0000, pelas redes sociais, @DualFrio_refrigeração. Lembrando que a Dual Frio ela é especializada em higienização e manutenção de ar-condicionado, tá? Deixando assim a sua saúde em primeiro lugar. Precisando de manutenção para o seu ar-condicionado? Procure a Dual Frio. Império Motors, do meu grande amigo Júlio. Você que está precisando comprar um carro com procedência, quer vender o seu carro, ou quer deixar seu carro consignado, não tem lugar melhor do que Império Motors. Lá eles são comprometidos com qualidade. A Império Motors fica na Avenida Iacanga, número 524, no Molon. E vocês encontram eles também pelas redes sociais, @Império Motors _oficial. E pelo WhatsApp, 19 3043 8990. Império Motors. Irapuru Pet Center, do meu grande amigo Rafa. O Pet Center mais completo de Americana e região. Tudo para pequenos e grandes animais. E muito mais. Eles trabalham com um grande diferencial, que é o delivery. Isso mesmo. Peço o que você necessita pelos telefones 19 3604 3154 ou pelo WhatsApp 19 98454 1918. Se você fazer o pedido, eles entregam na sua residência. Eles têm tudo o que você necessita ali para pequenos e grandes animais, tá? Desde vacinas, medicamentos, rações, insumos, produtos de limpeza, produtos para piscina e muito mais. O Pet Center Irapuru fica na Rua Luiz de Camões, 135, Jardim Miriam, em Americana. E vocês encontram eles pelas redes sociais também. Irapuru Pet Center. Precisou de alimento ou medicação para o seu animal? Irapuru Pet Center. Licença online, do meu grande amigo aí, o Pablo e o Orsi. Engenharia e licenciamento ambiental. Você empresário que está precisando de uma consultoria, procure a licença online. Você encontra eles em www.licençaonline.com.br ou na Rua Joana Dolo, 240, Jardim Brasília, em Americana. É só entrar em contato com eles que eles estarão resolvendo o seu problema. Precisando de uma consultoria ambiental? Licença online. Hoje em dia, é quase impossível você ficar sem seguro, né? Então, você que está procurando um seguro para sua empresa, para sua residência, para o seu veículo, até um próprio seguro de vida, não tem lugar melhor do que a Lime Silva Seguros, do meu grande amigo Gabriel. Lá você terá o melhor atendimento e confiabilidade. Vocês encontram ele na Rua Minas Gerais, 734, Jardim Santana, em Americana, pelos telefones 19 3648 4037 ou
19-3478-4032. Você encontra o Lima e Silva Seguros também pelas redes sociais, pelo Instagram, @Lima e Silva _seguros. Grupo Margucci, qualidade tem nome, eu não me canso de falar isso. Você que está construindo ou reformando sua casa, está precisando daqueles móveis planejados com qualidade e eficiência, não tem outro nome do que a Movelaria Margucci. A Movelaria Margucci ele fica na Rua do Café, 634, Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. E você encontra eles também pelo Instagram, @Movelaria Margucci. Móveis planejados com sofisticação e excelência, você encontra somente na Movelaria Margucci. E você que está querendo trocar de carro, comprar aquele carro importado, aquele carro laudado, com procedência, não tem lugar melhor do que a Margucci Multimarcas. A Margucci Multimarcas fica na Avenida 9 de Julho, 455, no bairro São Domingos, em Americana. E você encontra eles também no Instagram, @Margucci Multimarcas. Quero aqui deixar um abraço pro meu grande amigo aí, Israel e o Lucas. Mecânica geral há mais de 40 anos. Você não deixa seu carro na mão de qualquer um, né? Então está precisando consertar seu carro ou realizar aquela manutenção preventiva? Só tem um lugar para você levar. American Auto, do meu grande amigo e irmão aí, Gustavo. Lá eles possuem profissionais qualificados para melhor atendê-los. Eles ficam ali na Rua Vicente Sasseloto, 1015, no Nova Americana. E vocês encontram eles pelo WhatsApp, 19-9708-0476, ou pelo Instagram, @Mecânica American Auto. Mortraton, estética automotiva, do meu grande amigo Alexandre. Você que está precisando daquele talento, aquele trato no seu carro, não tem lugar melhor. Lá eles têm um diferencial, o sistema leve trás. Você que está sem tempo de estar levando seu carro para lavar, para dar aquele talento, só dá uma ligadinha na Mortraton que eles levam e buscam o seu carro. Além disso, eles agora estão fazendo um diferencial, que é a lavagem de carpetes, sofás, tapetes, cortinas, poltronas e muito mais. Vocês encontram eles pelo WhatsApp 19-9314-2187, pelo Instagram, @Mortraton. E eles ficam na Rua Marechal Floriano Peixoto, 261, no Nova Americana. Então, precisando daquele talento no seu carro, Mortraton Estética Automotiva. Optilar Óptica, do meu grande irmão, meu amigo Jânio. Você que está precisando trocar de óculos, quer comprar aquele óculos de sol bacana, está precisando de um óculos de IPI, não tem outro lugar, com qualidade e atendimento diferenciado. Vocês encontram somente na Optilar Óptica. Ela fica ali na Avenida Paulista 181, no Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Vocês podem estar chamando eles pelo WhatsApp também, 19-9608-4133. E vocês encontram eles também no Instagram, @Optilar Óptica. Escalaço Arte e Crochê. Você que está procurando aqueles bichinhos de amigurumi para decorar o quartinho do seu filho, ou para dar para aquela mamãe que está esperando o bebê, procura a Escalaço. Segue elas lá na rede social, @Escalaço. Lá você vai encontrar vários bichinhos, um mais lindo que o outro. Você encontra também Escalaço pelo WhatsApp, 19-99262-0745. Escalaço Arte e Crochê. Não esqueça, tá? Segue eles nas redes sociais, @Escalaço. Veda Fácil, tecnologia em vedação. Eliminamos infiltrações definitivamente. Você encontra eles em www.vedafácil.com.br ou pelo WhatsApp 19-98282-5753 ou pelas redes sociais, @vedafácil_oficial. Grupo Costa, soluções para coberturas e fechamento industriais. Você encontra o Grupo Costa pelo site www.grupocosta.com.br ou pelas redes sociais, @Grupo Costa. Estamos de volta aí com o nosso podcast aí.
Estamos aqui um bate-papo com a Renata. Mandar um abraço aqui pra Cíntia, aqui, ó. Tá vendo? Meu grande amigo, meu irmão aí, Luiz Rosa. Ele disse que ó, o pai da Renata foi um grande amigo meu. Fiquei muito feliz de saber, Luiz. Muito obrigada mesmo por essa lembrança. Você está falando que seu pai teve açougue? Meu pai teve açougue muito tempo atrás. Na avenida ali, acho que era na Campos Sales. Não vou saber certo agora, mas a minha irmã até deve saber mais, mas eu era muito pequena ainda. O Rosa trabalhou muito tempo. O Rosa foi o precursor aí da Casa de Carnes Rosa. Muito entendeu? obrigada. Junto com o primo dele aí, ele sabe tudo e um pouco mais. Que bom, obrigada pela lembrança e pela participação. Sim. Vamos voltar aqui ao nosso bate-papo aí. Fazer uma pergunta para você. Sim. Como equilibrar a autenticidade com adequação, especialmente em ambientes profissionais ou mais conservadores? É uma boa questão. Como você conseguir equilibrar isso? Como eu expliquei anteriormente, tudo tem o porquê e o que você quer como objetivo. Para você estar dentro de uma empresa que é um pouco diferente da sua autenticidade, diz um pouco já também de você, né? Porque às vezes a gente trabalha numa empresa que a gente às vezes não se identifica com o trabalho, mas a gente precisa trabalhar, está dentro, faz parte daquele ambiente. Porém, a sua autenticidade, ela grita em outro lado. Mas temos que ter o equilíbrio mesmo. Então, nesse sentido, a consultoria entra também para ajudar. Por quê? Ela vai conseguir identificar o que você quer mostrar. Então, assim, o seu objetivo é estar dentro da empresa, é ser valorizada, é crescer dentro da carreira. Então, vamos equilibrar a sua autenticidade com o mundo corporativo que você vive. É possível, como eu falo para você, como o médico a gente deu o exemplo, ele vive dentro da empresa com uma vestimenta, com uma realidade, porém ele não é obrigado a viver da mesma forma fora. Lógico que você tem que ter a sua postura, né? Também como profissional, mas você consegue ser autêntico fora. Então, é saber realmente, assim, o equilíbrio mesmo certinho. A consultoria ajuda também nisso, identificando o que você quer chegar com a sua imagem. Porque, na verdade, a nossa imagem é a mensagem que a gente quer transmitir. Então, tudo a gente tem que ter muito cuidado, realmente, com o que você está mostrando. Não, bacana. E você tem alguma dica rápida e prática para quem quer melhorar a imagem pessoal sem gastar muito? Sem gastar muito? Sim. Um dos pontos principais que eu considero, junto, lógico, ao trabalho da consultoria de imagem, mas uma coisa muito fácil de você fazer é você fazer a sua análise das roupas que você tem. O que acontece, Paulinho? Às vezes a gente tem uma roupa que a gente não usa, a gente não lembra que nós temos um guarda-roupa. E o que acontece? No dia a dia, a gente usa as mesmas roupas. Então, a gente lava, passa, sempre as mesmas roupas. E você vai esquecendo das que você tem. Então, é você parar, que é o que a consultoria também faz, porque ela vai trabalhar nessa qualidade de vida. Porque nós não temos hoje tempo para parar 1, 2 horas, que seja 3 horas, para olhar o guarda-roupa, tirar tudo que você acha que não combina mais com você, que não faz parte mais da sua realidade, e visualizar as peças novas e saber fazer também a coordenação de looks. Que às vezes você usa uma calça sempre com a mesma blusa, e às vezes há uma blusa esquecida lá no guarda-roupa, nossa, ela vai ficar legal com essa calça também. Então, uma dica bem prática, assim, básica que eu dou é você parar um pouco e olhar o seu guarda-roupa. Pode ter certeza que você não vai precisar gastar muito ou quase nada para mudar o seu visual, ou mesmo deixar você melhor, mais assim, belo e mais verdadeiro também. E a história do pretinho básico ajuda? Ajuda. O pretinho básico, gente, lógico, faz parte já de uma teoria aí, né, da moda. Mas como hoje também não só pretinho básico, às vezes vale também a moda agora também. A gente está entrando aí no outono e inverno marrom. Então também o marrom pode ser básico,
Mas o preto, a gente trabalha como ele sendo uma cor universal. Mas, na verdade, pela análise de cores, às vezes o preto não favorece. Ela não é uma cor que favorece todas as pessoas. Às vezes o branco fica melhor, uma cor mais clara fica mais bonito para a pessoa. Mas também, como eu falei, nós não ditamos regra e o preto é o básico. O tom de pele também influencia muito, né? Influencia o tom de pele, de ser um pouco mais clara, de ser negra, de ter a pele também. Nós temos vários tons de pele, subtons também. Então, dentro da análise de cores, nós trabalhamos com esses tons, com as diversas tonalidades de pele que nós temos. E o Brasil é uma infinidade, realmente, também de tons. Mas é impressionante a diferença realmente que faz quando você passa com determinados tecidos das cores nos clientes. É uma diferença nítida. Porque o que acontece, Paulinho, quando, por exemplo, essa primavera pura, o verde destaca. Para mim, ele traz uma naturalidade. Então, assim, a minha pele, ela destaca a cor do meu olho, vai me deixar com uma aparência mais saudável e mais natural. Como tem cores que vão me deixar com um aspecto mais pesado, com olheiras. Então, as cores, por incrível que pareça, ela desperta as suas características naturais. Por isso que a gente utiliza a análise de cores com um benefício realmente para a consultoria. Não, que bacana. E fala para mim, quanto tempo dura um trabalho de consultoria? Desde o início, assim, quando a cliente me procura, o trabalho geralmente dura em torno de 2 a 3 semanas, Paulinho. Porque, assim, é feito todo esse trabalho dos 7 processos, terminando com a indicação das lojas e com o personal de compras. Então, ela é em torno de 2 a 3 semanas. Isso se a pessoa fizer todos os processos. Se ela fizer só um processo, só a primeira fase, aí depende muito do que a cliente vai precisar, tá? E só destacando também que após o término do trabalho, eu fico ainda em atendimento online, geralmente é o WhatsApp, atendendo a pessoa com dúvidas do que ela precisar ainda por um período de 1 mês. Então, ela ainda tem essa minha consultoria para dúvidas, saber o que ela está... você pode me dar uma dica? Aconteceu o ano passado mesmo com uma cliente, que ela mandava, ela ia na loja, ela mandava assim, isso depois do processo. Você acha que eu compro esse cinto? E esse sapato? E essa bota? Eu fui ajudando essa pessoa até ela se sentir assim, não, agora eu entendi qual o meu universo, o que eu quero mostrar, e aos poucos ela está mudando, que eu venho acompanhando também. Então, é uma redescoberta, na verdade. Então, dura mais ou menos de 2 a 3 semanas, com mais 30 dias aí de atendimento online. Não, legal. E quais são as principais tendências que você enxerga para o futuro da consultoria de imagem? Quais a tendência? Isso, é uma questão do foco digital, sustentabilidade, inclusão de diferentes corpos e estilos. Eu acredito como tendência para o futuro a questão da moda sustentável, sim. Eu acho que a gente precisa um pouco se voltar para isso. Pela questão do consumo, realmente, né? De muitas roupas. A gente sabe que as roupas, às vezes, não têm uma vida longa, né? Então, eu acho muito importante essa questão de roupas sustentáveis, tecidos que são feitos realmente assim, sem agredir, né, o meio ambiente. Então, isso eu acho uma boa visibilidade para o futuro. E voltando na questão de saber respeitar as pessoas. Então, a questão dos estilos, das várias formas do corpo, né? Então, acho que isso também é uma tendência aí de você saber respeitar cada um com a sua característica. Então, acho isso importante também. Entendi. E fala para mim uma coisa, como que as pessoas fazem para te achar? Muito obrigada. Me acham pelas redes sociais. A minha rede social da consultoria é Espelho Meu Consultoria de Imagem. Pelo meu celular também, deixo disponível, que é o 997009727.
e também na minha página pessoal, que é Renata Bonon. Tá bom. Você vai permanecer com a Espelho? Isso, mas assim, eu vou mudar o nome. Vai fazer a transição. Vou deixar caracterizado para mim mesmo, para o meu nome, Renata Bonon, porque eu quero fixar a marca mesmo como sendo o meu trabalho e o meu diferencial. Não, bacana. E você começou a querer entrar para esse mundo, como assim? Na verdade, eu entrei com o intuito também, com o objetivo de sempre despertar o que há de melhor em mim. Então, assim, o que me levou a procurar esse trabalho de consultoria de imagem foi ver em mim que eu precisava também vencer alguns desafios de imagem, vencer alguns desafios da própria carreira, e eu fui identificando esse caminho como sendo um avanço para mim mesma. Então, eu escolhi a consultoria de imagem, foi primeiro por um projeto pessoal. E aí eu me enxerguei como uma possibilidade de ajudar as pessoas e mostrar esse mundo para elas. Não, bacana. Qual a dica que você deixa para as mulheres? Eu deixo as dicas, Paulinho, para vocês, mulheres, para nós mulheres. Nos valorizarmos acima de tudo, Paulinho. Aceitar as nossas diferenças, aceitar a nossa beleza natural, aceitar que todas nós somos diferentes umas das outras, cada uma tem a sua característica, a sua qualidade, as suas coisas assim para serem vencidas, né? Seus problemas, não vou dizer problemas, mas desafios, né? Serem vencidos. Então eu desejo que nós sejamos sempre um espelho mesmo, assim, olhar no espelho e se ver bonita, se ver diferente, se ver única. Nós mulheres somos únicas. Essa é a palavra que eu deixo. Nós somos únicas. Bacana. Renata, estamos chegando no nosso finalmente aí. Já passou um pouquinho mais aí de 1 hora do nosso podcast aí. Considerações finais? Eu agradeço de coração a oportunidade, agradeço a todos que ficaram no programa, que participaram. Adorei mesmo essa oportunidade. Paulinho, agradeço. E agradeço mesmo de coração. Isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Quero mandar um abraço aqui para a Silvia, que está dando os parabéns para você pela entrevista. Obrigada a todos. Para mim é novidade, é um assunto bacana. O que eu falo, podcast para mim é um aprendizado. Toda vez a gente vem tendo vários temas diferentes, e isso é muito bacana, é um aprendizado. Eu particularmente não conhecia e saio um pouquinho mais aqui interessado no assunto. Com certeza a gente vai trazer mais vezes você para a gente tá conversando, que é um universo muito grande, né? Entendeu? Então, às vezes de 1 hora é pouco para a gente estar conversando sobre isso. Agradeço, parabenizo você. Obrigada. Pelo trabalho aí. Pessoal, vamos começar a curtir a nova página que ela está fazendo a transição aí. Vamos dar um apoio para ela aí, tá? Quero agradecer a todos, pessoal aí que assistiu o nosso programa, que curtiu, que participou. Lembrando que o link vai permanecendo no ao vivo. A gente vai estar a partir de amanhã fazendo os cortes, está subindo os cortes também, tanto no Instagram do De Olho na Cidade, quanto no próprio Instagram da Renata. A gente vai estar passando para elas. Se vocês tiverem dúvida, entre na página, procura a Renata lá, com certeza vocês não vão se arrepender. Você atende homens também ou só mulheres? Eu atendo só mulheres. Só mulheres. Isso. Mas aí os homens que têm dúvida, manda as mulheres contratar e tire as dúvidas com a esposa. Aproveita aí o gancho aí os homens também, porque a gente também tem que ser um pouco vaidoso, né? Sim. Não pode achar aí que tá tudo bem, não, que passou dos 40 é complicado. Pessoal, agradeço a todos aí, fiquem com Deus e até a semana que vem. Um beijo no coração. Obrigada, beijos. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muita